Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde, doutor. Prazer estar aqui. Doutor Guilherme, do canal Saiba Direito, né? Do YouTube. Do YouTube. Já passamos dos 10 mil inscritos já? Quase 12. Quase 12 mil inscritos. Olha aí, o canal começou aqui no programa, aqui, ó. E agora tá aí, os canais de maior sucesso, com vídeos curtos, explicativos, olha, muito bacana. 400 vídeos já. 400 tem vídeos. Vídeo de 1 minuto, tem vídeo de 1 hora. Sim, aí você vídeo vai... que eu me aprofundo no tema, vídeo que eu só dou a dica ali. Você vai daí, é só navegar lá pelo canal, se inscrever, assistir até o final, não pular propaganda, e aí você vai vendo lá. Se você quiser se aprofundar no assunto, você vai procurando mais vídeos dentro do canal. Bom, doutor Guilherme, interdição curatela do familiar dependente químico como estratégia previdenciária, né? A gente não quer, a gente já falou sobre o assunto aqui, eu sei que você já deve ter ouvido aqui, né? Nós seremos repetitivos, aliás, nessa entrevista, que é estratégia previdenciária ou estratégia jurídica qualquer, né? Não justifica a realização de um ato fora de hipóteses para ele prevista, né? Se o familiar atender efetivamente às hipóteses de uma interdição judicial, por exemplo, não há o menor motivo para se formular tal pedido. Vamos deixar isso claro, né? No entanto, a dependência química produz um drama familiar. Todo mundo que já passou por isso sabe disso, né? O portador dessa doença já poderia estar interditado e muitas vezes a família não formula tal pedido por falta de informação ou muitas vezes também por preconceito, né? Hoje a gente vai ver então quais as vantagens de se proceder uma interdição judicial do familiar dependente químico. Pedimos que você também se inscreva, como eu falei lá no canal Saiba Direito, assista até o final, não pule as propagandas lá, se inscreva e dê aquele like, aquele joinha lá. Doutor Guilherme Colim, primeira pergunta, quais os requisitos, né? Vamos começar, quais os requisitos de uma interdição judicial que são necessários? Os requisitos, e aí vai para qualquer coisa, né? Requisitos para uma interdição judicial, para curatela, né? Interdição é o nome que está na lei, mas o mais bonitinho hoje em dia é falar curatela. Para curatela judicial, é qualquer situação, qualquer doença, qualquer condição, não precisa ser uma doença tecnicamente falando, qualquer condição, qualquer circunstância que faça com que aquela pessoa temporária ou definitivamente perca a capacidade civil, perca as condições de pleno discernimento e gerenciamento. Isso pode acontecer por um AVC, isso pode acontecer porque a pessoa está em coma no hospital, isso pode acontecer pelo mal de Alzheimer, isso pode acontecer pela dependência química, isso pode ser durante algumas semanas ou durante o resto da vida. Doutor Guilherme, e isso não acontece apenas com os dependentes químicos? Isso não acontece somente com os dependentes, exato, isso acontece com todos. A questão é que o familiar da pessoa que tem Alzheimer, da pessoa que tem AVC, da pessoa que tem esquizofrenia, qualquer outra doença dessas, ele já sabe que pode, ele já sabe que é possível pedir a curatela judicial. O dependente químico também pode, dependendo das circunstâncias, também poderá reunir os requisitos para a curatela judicial. E a curatela judicial, embora haja um estigma social, a curatela judicial ela é uma ferramenta de proteção e benefícios ao curatelado. Tem preconceito social, tem estigma social, mas é uma ferramenta de proteção ao curatelado. O dependente químico, dependendo das circunstâncias, poderá fazer jus a esta proteção. Pois é, eu ia lhe perguntar quais as vantagens, né, para o curatelado daí. Quais as vantagens? Pela lei, então, para o estudante de direito, que às vezes entra lá no canal Saiba Direito, pega o texto legal e faz um comentário dizendo que não é o que está na lei, eu já estou me antecipando. Pela lei atual, é absolutamente incapaz quem tem menos de 16 anos e ponto final. E, pela lei atual, as demais hipóteses, a pessoa, o dependente químico, a pessoa que não consegue expressar a sua vontade, e aí vai, ela é relativamente incapaz. Isso que está na lei, bonitão lá, texto legal. Na prática, a jurisprudência do STJ e da maioria dos tribunais do país, das justiças estadual e federal, tem entendimento de que
a pessoa que for interditada, dependendo da gravidade, dependendo da circunstância, ela terá toda a proteção que a lei destina ao absolutamente incapaz. Ah, mas não está na lei. Não, não está na lei. Mas a jurisprudência é tranquila quanto a isso e é uma questão de lógica. E aí o que acontece? O principal benefício de quem é absolutamente incapaz, seja porque tem menos de 16 anos, seja porque é incapaz para os atos da vida civil. Principal proteção, contra ele não cabe, não corre a prescrição. E aí o que acontece? Cláudio, agora tu encaminha um pedido de auxílio-doença porque tu quebrou a perna. Só que quebrou a perna fica muito fácil. Tu tem uma doença que te incapacita, mas que não é tão óbvio quanto uma perna quebrada. Tu tem uma doença cardíaca, uma doença qualquer. E aí tu encaminha o pedido de auxílio-doença hoje. E a perícia constata que tu está incapaz para o trabalho há 2 anos. Uhum. Pela lei, e tu não é incapaz para os atos da vida civil. Sim. Eu estou falando de ti, Cláudio. Tá. Tu vai receber os efeitos retroativos à data de entrada do requerimento, até a DER, data de entrada do requerimento. Ah, mas olha só, eu já tinha esse problema, essa incapacidade há 2 anos, eu só não entrei com ação judicial porque eu não sabia. Te rala. Te rala. É a regra. A retroação dos efeitos previdenciários vai até a data de entrada do requerimento. Mas, para quem for absolutamente incapaz, a retroação vai até a data do início da incapacidade. Então, vamos lá. Tu é incapaz para os atos da vida civil e está incapaz para alguma doença que não necessariamente precisa ser aquela que te incapacitou para os atos da vida civil. Mas pode ser a mesma ou não, tanto faz. E aí tu está 2 anos incapaz e só agora tu entra com um pedido administrativo. Não tem problema. Se tu está incapaz para os atos da vida civil, se tu for curatelado em especial, tu vai receber o valor desde a data da incapacidade, que pode ter sido 2, 3 anos atrás. Através de provas, né? A gente sempre fala isso, né? Através de provas, mas a prova do início da incapacidade acontece na perícia judicial. Porque o INSS administrativamente não reconhece isso. E a prova da incapacidade para os atos da vida civil, se você for curatelado, já tem ali o termo de curatela. Sim. Esse é o principal benefício que eu vejo. Segunda vantagem estratégica, e um detalhe, não estou falando de malandragem aqui, estou falando para quem realmente não tem pleno discernimento. Quando você faz uma perícia numa ação de interdição, essa perícia é altamente detalhada. Não estou dizendo que a perícia da vara previdenciária não seja, mas a perícia da vara de curatelas ela compete com a perícia da vara trabalhista. A perícia da vara trabalhista e a perícia da vara de curatelas costuma ser muito bem feita, muito detalhada. Aí aquela mesma pessoa que numa perícia da vara previdenciária talvez tivesse dificuldade de demonstrar a sua incapacidade, porque a perícia da vara previdenciária é muito mais superficial, caso comparado com essas demais, ele já entra com a ação previdenciária levando o laudo pericial e a documentação que ele pré-constituiu, que ele produziu previamente na vara de curatelas. E isso ajuda muito, é uma diferença, se você for advogado, isso é uma diferença no índice de sucesso das suas ações previdenciárias, é óbvio, quando os seus clientes atenderem os requisitos da curatela judicial. Agora, doutor, o curatelado, ele tem direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por motivo de doença só no caso de antes dele ter sido interditado, já ter pago o INSS. Já ter pago o INSS. A gente está falando, Cris, das condições da condição de segurado. O que vale não é nem a interdição, é a data do início da incapacidade para o trabalho. Existe a incapacidade para os atos da vida civil e a incapacidade para o trabalho. A incapacidade para os atos da vida civil nem sempre incapacita para o trabalho, mas muitas vezes sim. A incapacidade para o trabalho não pode ser anterior ao início da condição de segurado.
Então, se você nunca pagou INSS na vida, você não é segurado do INSS. Se você está incapaz para o trabalho hoje e não é segurado, e você começar a pagar as contribuições amanhã e ficar evidenciado que a incapacidade se iniciou hoje, você não terá direito ao benefício, pelo menos não terá o direito ao benefício previdenciário por aquela doença. Mas isso não tem nada a ver com a interdição. A interdição é um meio de prova. A interdição é um meio de produzir previamente essa prova. E, bom, digamos que eu tenha lá um familiar, então, doutor, que é dependente químico, que nunca pagou o INSS na vida dele. Eu posso, então, primeiro pagar o INSS para depois fazer todo o trâmite da interdição e curatela? Assim, Cris, se você tem um familiar que é dependente químico e que nunca pagou o INSS, ele não é segurado. Vamos imaginar que ele seja dependente químico, mas ele não esteja incapaz para o trabalho, ainda. Você pode pagar o INSS. Mas ele não consegue emprego. Tudo bem? É possível pagar o INSS como um contribuinte facultativo, e na condição de contribuinte facultativo não é necessário estar trabalhando. Ou melhor, contribuinte facultativo é um enquadramento para quem não está trabalhando. E mesmo quem é contribuinte facultativo tem direito ao auxílio-doença. Mas ele faz alguns pequenos trabalhos e paga como contribuinte individual. Beleza, perfeito. Aí, Cris, tem o teu familiar, digamos lá, dependente químico. Começou a pagar o INSS. Digamos que depois do início dos pagamentos, ele teve um agravamento da doença. Vamos imaginar que ele tem um agravamento, ainda que pequeno, mas houve um agravamento depois. A doença é pré-existente, mas ele teve um agravamento após começar a pagar o INSS. E aí ele se tornou incapaz para o trabalho. Muito bem. Nesse caso, ele atende o requisito do auxílio-doença. E aí a gente volta para o início da conversa. Se for feita a interdição judicial, você poderá produzir essas provas e utilizá-las depois na ação previdenciária. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que pode ser sincronizado do ponto de vista de estratégia processual. Você, advogado, você segurado, deve fugir da circunstância, da situação de ajuizar um pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez sem ter a condição de segurado. Não faça isso, porque você não tem direito. Começou a contribuir, houve um agravamentozinho lá da sua doença, e aí você se tornou incapaz, aí o requisito está atendido. Fez uma interdição judicial, talvez facilite muito a demonstração dessa incapacidade. E, doutor, assim, a gente sabe que nesses casos, principalmente de dependência química, a vida da pessoa vira um caos. A não ser que tenha alguém para cuidar lá, né, dos pagamentos, as coisas viram um caos. Digamos a pessoa que não pagou o INSS, nunca pagou e também não tem condições, uma família mais humilde, a família também não teve condições de pagar para ele. E aí, nesses casos dessas pessoas, como é que existe um benefício, acho que a gente pode até, se a produção concordar, fazer uma entrevista, um programa falando sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é regido pela LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. O idoso com mais de 65 anos, independente de ele ter alguma doença ou não, e a pessoa com menos de 65 anos e que esteja incapaz para o trabalho, seja por dependência química, seja pelo motivo que for, e que são dois requisitos. O primeiro requisito, ou é idoso ou é incapaz para o trabalho. Segundo requisito, de baixa renda. E o conceito de baixa renda para fins de BPC é um quarto do salário mínimo por pessoa. Existem regras de flexibilização, existe margem para discussão, mas a lei fala em um quarto do salário mínimo por pessoa. O salário mínimo hoje, arredondando, é R$ 1.200, dividido por 4 é R$ 300, R$ 301. Soma a renda de todos da família, divide pelo número de integrantes, se o resultado for inferior a um quarto do salário mínimo, aquele dependente químico incapaz para o trabalho terá direito ao BPC. Para encaminhar o pedido, ele vai no CRAS, que eu me esqueci de novo o que é o CRAS, que na entrevista passada eu perguntei o que era o CRAS, era Centro
O CRAS. Ele vai lá no CRAS e faz o CAD único, cadastro único, colocando o nome de todas as pessoas que moram na casa, todos os familiares, se verifica a renda de todos, ele pode encaminhar o BPC e encaminha junto ao INSS. Se for de baixa renda, a família toda, e estiverem capazes para o trabalho, independentemente da idade, terá direito a esse benefício. Então a pessoa vai lá no Centro de Referência de Assistência Social, Eu não CRAS. consigo decorar, sempre passo vergonha. Mas olha o tamanho dessas... Centro de Referência de Assistência Social, faz o CAD único, coloca o nome de todas as pessoas da casa. Sugiro que antes de ir lá no CRAS, tome o cuidado de ver quanto é que cada um da família ganha, somar a renda de todo mundo, dividir pelo número de integrantes. Se passar de 1/4 do salário mínimo por pessoa, pela lei, você não terá direito, ainda que esteja incapaz para o trabalho. E aí, é possível talvez discutir em juízo, mas não é tão simples assim. Aí você tem que falar com o doutor Guilherme Colim, que vai passar os contatos agora. Doutor Guilherme, por favor. Contatos. CRJ Advogados, Instagram, Facebook. Colim.guilherme no Instagram. WhatsApp e telefone fixo. WhatsApp 51 999 857991, telefone fixo 51 32 28 12 19 e no YouTube, canal Saiba Direito. Não consigo responder a todo mundo, mas respondo bastante gente. Que bacana. Lembrando que assista os vídeos até o final, né? Não pula ali o comercial, por favor, e compartilhe sem moderação, né? Exatamente. Maravilha. Se inscreve lá, deixe seu comentário, né? O doutor Guilherme não consegue responder, mas pode mandar para cá também, que a gente também repassa para o doutor Guilherme. No WhatsApp eu respondo mais, né? No WhatsApp. Tá bom, então. Tá aí a dica, ó. Doutor Guilherme Colim, obrigado, viu, mais uma vez, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço.